Depois de elogio a Marçal, Bolsonaro grava vídeo tímido de apoio a Ricardo Nunes. O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou na tarde de segunda-feira, ontem, um vídeo que reafirma seu apoio à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB. O que aconteceu, pessoal? O vídeo que tinha na nossa matéria, ele era do perfil do Ricardo Nunes. Quando nós fomos linkar para apresentar para vocês, a gente percebeu que o Ricardo Nunes, aí eu tive que mudar aqui e colocar o vídeo que está lá, pelo menos, no perfil do PL, porque o vídeo sumiu, gente. Porque não está no do Bolsonaro, não, agora já não está mais do Ricardo Nunes. O que acontece? O vídeo não foi publicado pelo Bolsonaro, ele gravou, tem algumas coisas que chamam atenção. Tá? O Bolsonaro gravou o vídeo, mas ele não publicou, não saiu no Instagram do Bolsonaro, não saiu no Twitter do Bolsonaro e não saiu no Telegram do Bolsonaro. Eu não sei no Facebook porque eu não entro lá, que eu tenho medo de, sei lá, encontrar um fantasma, uma assombração, uma coisa assim. Então eu não sei como é que tá lá no Facebook, mas acredito que não. Então o Bolsonaro gravou, mas não publicou. Outra coisa interessante. Curiosa. O Nunes não tá no vídeo. O Bolsonaro não gravou junto com o Nunes. Ele não tá lá, se tá ele e o Nunes abraçado, falando, esse aqui é o meu candidato. Tá aqui, Nunes, a medalha de imbrochável, imorrível, incomível do Clube Bolsonaro 3i, a mesma medalha que ele deu ao Pablo Marçal há 2 meses atrás. Não tem isso no vídeo, só tá o Bolsonaro. Gente, com aquela empolgação, mas é uma empolgação. Tem o vídeo, Dani? É uma empolgação que, assim, meu Deus do céu. Quer ver, vou até olhar aqui no Telegram do Bolsonaro e ver se saiu hoje. Não tem. O último vídeo que tem é o vídeo do Barroso falando umas bobagens lá. Nem o do Flávio Bolsonaro, que é o cara, assim, vamos dizer, mais aberto, a cosmovisão do Centrão, nem ele publicou. Então, ou seja, ninguém publicou esse vídeo. Eu vi no perfil do Ricardo Nunes, eu vou ver no do PL Nacional e no do Valdemar, que eu sigo o Valdemar, você devia o seguir também. Eu vou ver no perfil do Bolsonaro, e aí, hoje, no YouTube. Isso que é o curioso. Hoje, o Ricardo Nunes deletou o vídeo. Eu agora estou olhando, não está nem no Twitter dele. Ele deletou. No YouTube também não. Oi? YouTube do Bolsonaro também não tem. Também não tem, né? Então, se ninguém quer o vídeo, olha, eu suspeito. Ninguém quer o vídeo. Então, o Bolsonaro não quer apoiar e o Nunes não quer o apoio do Bolsonaro. Eu não entendo por que tem essa aliança. Veja, o Bolsonaro não gosta do Nunes. Ele está fazendo forçado, porque ele tem um acordo com o Valdemar, ele já deixou isso claro na entrevista que ele deu lá na rádio de Natal. Ele já falou isso, falou, não é o candidato dos meus sonhos, eu estou apoiando porque, estou obrigado, porque eu tenho um acordo partidário e eu vou honrar. O Bolsonaro, ele é famoso no Brasil por não manter a palavra. Não sou eu que estou falando isso aí. Isso aí o próprio advogado dele já me falou e tal. Ele é famoso por isso, é um cara que não mantém a sua palavra. Não sei se é verdade ou não. E aí, o dia que ele decide honrar um compromisso, é justo esse? Porra, é muito ruim, né? Mas enfim, ainda bem que ele tem que cumprir a palavra, isso eu concordo. Ele deu a palavra de apoio ao Nunes, ele tem que cumprir, que eu acho que ele não deveria ter dado, mas ele deu, ele tem que cumprir. Agora, só que acontece, ele não quer apoiar o Nunes, está fazendo porque é obrigado. E o Nunes, obviamente, não quer o apoio do Bolsonaro, porque o Nunes, se puder, desaparece com o Bolsonaro da face da terra. Ele não quer ouvir falar do Bolsonaro, não tem bolsonaristas na prefeitura de São Paulo, não tem bolsonaristas na campanha, ele esconde o vice, o Coronel Mello, ele não aparece com o Bolsonaro, ele não faz nada. Ele deu piti porque apoiou a Joyce. Ele foi lá, apoiou a Joyce, que é contra o Bolsonaro. A secretária de Direitos Humanos dele é a Soninha, que vai em manifestação anti-bolsonarista e fala em cima do caminhão, chama o Bolsonaro de fascista, aquela coisa toda. Então, assim, o Nunes não quer o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro não quer apoiar o Nunes. Então, por que tem essa aliança? Eu não consigo entender. Alguém me explique. Vocês que são mais inteligentes do que eu, por favor, me esclareçam. A suspeita, né? Mas vamos ver o vídeo. Põe aí, Dani, o vídeo. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Mello Araújo,
22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Como vocês podem ver, é um primor de empolgação. Assim, eu nunca vi o Bolsonaro tão empolgado na vida, né? Recomendando voto em alguém, né? O sujeito, assim, ele acabou de sair da cama, acordaram ele correndo. Então, assim, é óbvio, né? Dá para ver pela própria posição corporal do Bolsonaro, o tom de voz, a cara dele, sorriso amarelo, que ele está, assim, fazendo aquilo sem nenhuma vontade. Tem mais indícios, né? Tem outras coisas. Veja só. Obviamente não é um vídeo de campanha. Esse vídeo não foi produzido, não foi programado, ele não tem roteiro, ele não está num cenário bonito, o Bolsonaro não está bem vestido, tá com aquela camisa lá dele, né? Tá com o mapa do Brasil atrás refletindo na luz, né? Foi feito assim com o celular de qualquer jeito por um assessor, certo? Então, assim, era uma coisa que não estava programada. Certamente o Bolsonaro não está na mesma cidade que o Nunes, né? Então não foi um vídeo, né? Não foi um vídeo projetado da campanha para demonstrar que o Bolsonaro está institucionalmente com o Nunes, né? O que foi isso, então? Uma gambiarra. Foi um arranjo, porque a gente viu nesse final de semana o que aconteceu. Teve uma movimentação do PL, né, em que o Valdemar forçou todo mundo a ir em campo pressionar, né, apoiar o Nunes publicamente, desentocar e falar, ou vocês fecham com o Nunes ou o negócio vai ficar ruim para vocês. Né, e foi atrás de todo mundo para quê? Para conter o crescimento daquele demônio do Pablo Marçal. Né? Não é isso? É. Porque o Pablo Marçal cresceu muito, certamente o PL, o MDB e o PSOL têm as pesquisas partidárias internas na mão, que são aquelas pesquisas que são diferentes das pesquisas que são divulgadas para o público, são as pesquisas que realmente importam. O MP já está atrás da candidatura do Pablo Marçal, por iniciativa do próprio Nunes e da Tabata, né, do partido deles. Né? Mas certamente eles têm as pesquisas internas na mão que mostram que o Pablo Marçal se transformou num verdadeiro problema. Não é porque ele faz barraco no debate. Né? É porque ele cresceu demais e certamente ele já deu uma cutucada no Nunes. Né? E se continuar assim, vai ser um problema. Né? Na última pesquisa da Atlas Intel, já havia demonstrado que, acho que 2 semanas atrás, que depois do primeiro debate, que o Marçal já amealhou 37% dos eleitores que votaram no Bolsonaro no segundo turno em São Paulo. Ou seja, né, 1/3 do eleitor do Bolsonaro, mais de 1/3, né, já migrou para o Marçal. E essa tendência continuará, certamente. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro, no final das contas, se identifica. Veja, não é questão... As pessoas acham assim, que o eleitor vai cumprir ordens. Né? Antes de cumprir ordens, que é um cálculo racional, existe uma coisa que é muito mais fundamental para a paixão política, que é a identidade. As pessoas se identificam com o Pablo Marçal. Né? Porque ele é sincero, não, isso não vem ao caso, não, assim, eu sinceramente acho assim, essas análises de intenções completamente absurdas. Existem pessoas que eu gosto e respeito, que são pessoas inteligentes, né, que, por exemplo, ontem eu estava lendo um texto lá de uma pessoa que eu admiro. Sim, admiramos. Né, falando sobre o Pablo Marçal, só que você vai ler o texto, não existe nenhuma razão, são só assim, não gosto dele porque as intenções dele são ruins. Né? Ele faz tal coisa porque ele está pensando, porque ele sabe como é que faz para agradar a direita, não sei o quê, ele não é sincero. Olha, eu sinceramente acho que não cabe a nenhum analista político, nenhum cientista político, analisar a sinceridade do coração de quem quer que seja. A gente tem que olhar os fatos. E os fatos são o seguinte, o Pablo Marçal fala coisas com qual a direita se identifica. O Nunes não. E o Bolsonaro parou de falar. Né? Então, quando o Bolsonaro parou de falar coisas que motivam e geram esse sentimento de identidade na direita, criou-se um vácuo, e o Pablo Marçal está ocupando este vácuo. E veja, e se vocês querem saber, bolsonaristas, vocês precisam ficar muito preocupados, porque o Pablo Marçal não está ocupando esse vácuo em São Paulo, ele está ocupando este vácuo no Brasil todo. Vocês podem ter certeza que o plano do Pablo Marçal é ser presidente da República, com ou sem Bolsonaro. Se for com o Bolsonaro, melhor. Se for contra o Bolsonaro ou fora do bolsonarismo, ele vai de qualquer maneira. Veja, vocês estão permitindo que surja uma liderança na direita fora do bolsonarismo, porque este é o grande trunfo do Pablo Marçal.
ele não vai dever nada ao Bolsonaro, porque o apoio do Bolsonaro virá nos 45 do segundo tempo. Ninguém vai poder fazer essa acusação. Ele cresceu na onda do Bolsonaro depois. Não, porque ele está construindo sem o nome do Bolsonaro. Ele está pedindo ajuda e o Bolsonaro não está dando. Então ele vai ser alguém que vai estar fora deste guarda-chuva do bolsonarismo oficial. Né? E, portanto, vocês não vão conseguir pressioná-lo para ele, enfim, dar a sua contrapartida. Tá? E isso é vocês que estão criando. Veja, eu não estou defendendo o Marçal aqui, nem falando que ele está certo, nem achando que é uma maravilha que ele surja como uma nova liderança. Eu estou falando que está acontecendo. Né? Vocês estão permitindo que surja uma nova liderança por fora. Né? Porque tem esse papo do Eduardo, que é um papo ridículo, né, de existe uma fila. Existe uma fila na política. Ele está falando fila por quê? Porque se o Pablo Marçal não for eleito agora, ele certamente tentará concorrer ao Senado. Tá? E o Pablo Marçal tem mais condições de ganhar o Senado do que o Eduardo Bolsonaro hoje. Né? Isso para mim parece bastante óbvio. Ou pelo menos iguais. E certamente o Kassab vai querer o candidato dele do Tarcísio, que não é o Flávio, o Eduardo. Então alguém vai sobrar nessa disputa eleitoral. Então alguém vai ficar de fora, porque são só 2 vagas e vão ter 3 candidatos da direita. É verdade. Entendeu? É verdade. Sem contar o próprio Salles, que é capaz de sair também. Com certeza. Então... E que foi limado ali, né? Que seria... Nada disso... Foi limado, foi nada disso, né? De repente... Nada disso aconteceria se o Salles fosse o candidato do PL à prefeitura. O Salles ganharia, a vaga ficaria livre, tranquila para o Eduardo, para o Senado, e tudo estaria 10. Né? Mas quem somos nós, né, para sugerir alguma coisa para esses políticos? Ninguém, nós não somos ninguém. Né? Nós não sabemos nada, nós somos da direita da crítica construtiva. Né? Bom, então o que acontece? Vocês estão permitindo, e o Pablo Marçal, queira ou não, ele está assumindo este vácuo. Há um vácuo, o Bolsonaro parou de falar. O Marçal consegue falar as coisas que o Bolsonaro falava antes. Se é sincero ou não, se é do coração ou não, se ele está manipulando a direita ou não, qual é a diferença? Qual é a diferença? Né? Vocês vão gostar do cara porque ele é coach, porque aparentemente ele explora a boa-fé das pessoas no trabalho dele? Tudo bem. Mas isso são só impressões. O fato que a gente tem em mãos é o seguinte: a direita de São Paulo foi incapaz de oferecer um candidato que falasse e se identificasse com a direita, com o movimento conservador em São Paulo. É ou não é? Isto é mentira ou isto é verdade? Isto é verdade. Isto é o fato. Este é o fato. E quando ela fez isso, ela abriu um vácuo, ela abriu um espaço, e esse espaço foi ocupado pelo Pablo Marçal. Vocês podem gostar do Pablo, podem não gostar, pode achar que ele é um picareta, pode achar que ele é um enviado de Deus, não importa. Os fatos são esses. Né? Então, a responsabilidade pelo fenômeno Pablo Marçal é inteiramente da liderança conservadora de São Paulo. É inteira a responsabilidade do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Salles, do Príncipe, de todo mundo, da Carla Zambelli, que são os caras mais votados do Estado, que tinham a obrigação de construir um nome viável. Sim. Né? Porque a gente fala até o Salles também não foi construído para isso. Não. O Salles queria, mas ele nunca foi trabalhado o nome dele para ser prefeito de São Paulo. Então é óbvio que a responsabilidade é de vocês. E agora não adianta ficar chorando. Então o que aconteceu, Ana? O Valdemar veio para cima e pressionou todo mundo. Foi esse movimento que teve. O Pablo Marçal certamente cresceu nas pesquisas internas do partido, todo mundo ficou com medo. O movimento foi coordenado com o debate da Veja, que foi dada a ordem de ninguém aparecer no debate, deixar o Pablo Marçal falando sozinho, o que é genial, né? Porque daí você deixa o cara em 2 horas falando sozinho em cadeia nacional, sem ter ninguém para o que vai opor o Pablo Marçal? Né? Aos golpes de chupeta da Tabata. Estratégia meio... né? Com alguém que sabe falar. E, ao mesmo tempo, colocou todo mundo para gravar vídeo em apoio ao Valdemar. Né? Com menção honrosa para Nicolas Ferreira, porque o Nicolas foi convocado para ajudar o Ricardo Nunes, foi lá, conversou com a equipe, falou, vocês querem conter o Pablo Marçal, tem que fazer assim, porque o Nicolas manja pra caramba, e veio. Depois do Jair Bolsonaro, o Nicolas é a figura mais importante do bolsonarismo. Não é o Eduardo, não é Carlos, não é ninguém, é o Nicolas. O Nicolas Ferreira é o cara mais importante do bolsonarismo depois do próprio Bolsonaro. É um sujeito que ainda fala as coisas como devem ser faladas, que não tem medo, porque todos os outros estão acuados, tem uma certa independência, né? Ele fala com a voz própria,
né? Ele não é aquele cara que fica assim encostando no Bolsonaro o tempo todo, né? Ele tem uma legitimidade própria. Né? Lógico, ele é do campo bolsonarista, não estou falando que ele não precisa do Bolsonaro, não é isso, mas ele tem uma voz própria, ele tem um projeto próprio, ele é um cara diferente, então assim, e ele é o principal cabo eleitoral do PL em todos os lugares. Ele grava vídeo para vereador, para candidato a prefeito, para todos os lugares. Por quê? Porque o nome dele tem prestígio. Né? E aí o Valdemar falou, grava aí um vídeo com o Nunes. E o Nicolas falou assim, nem a pau. Daí deu uma desculpa esfarrapada, não vai ser bom agora neste momento, porque o meu público não gosta do Ricardo Nunes, aí pode ser ruim para todo mundo. Nossa, então, chegar nesse ponto de poder recusar, não é? Então, ele pode recusar, veja, ele pode recusar o Nicolas. Sinal de quê? De que todo mundo pode. Que o Valdemar não tem esse poder todo. Né? Ele pôde recusar. E falou não, e que está de parabéns, né, o Nicolas. Espero que continue assim, espero que ele não fraqueje até o final da campanha, a menos que, sei lá, que dê uma virada e o Boulos apareça com 60%, aí até eu vou lá fazer o Nunes, entendeu? E aí, Ana, esse movimento do Bolsonaro foi isso, o Valdemar, não vou falar que o Valdemar ligou, porque eles não podem falar por telefone, mas o Valdemar mandou alguém falar pro Bolsonaro, falou, porra, grava essa porcaria desse vídeo aí que a gente tá precisando dar uma virada nesse jogo. No que ele falou lá, né? Também, não é? E aí o Bolsonaro, um dia depois de ter elogiado o Pablo Marçal, porque assim, a gente viu um vídeo do Bolsonaro elogiando o Pablo Marçal, que é uma pessoa inteligente e tal. E dizendo que o Nunes não é o candidato dos sonhos. E aí tem assim, a crítica do Bolsonaro ao Pablo Marçal, é uma mensagem de texto fechada na lista de transmissão do Bolsonaro, que ele fala que ele é o produto estragado, né? A gente até publicou que o Bolsonaro falou, esse cara, ele nem fala o nome dele, né? A gente sabe, tem que aprender a diferenciar um produto estragado, né? Talvez se referindo ao Pablo Marçal, mas isso é uma mensagem de texto. Foi o Bolsonaro que escreveu? É o Bolsonaro que cuida das suas redes? É o Bolsonaro, né, que pegou o celular e mandou a mensagem pro WhatsApp? Claro que não, a gente sabe quem é que faz, né, essas coisas pelo Bolsonaro, que às vezes manda lá mensagens, obviamente, a gente vê até pelos erros de português e pela sintaxe capenga que não é o Bolsonaro. A gente sabe que todo mundo consegue, não todo mundo não, mas as pessoas que têm algum treino sabem ler o texto de uma pessoa que tem dislexia. Tá? Então é uma dica importante. Não, falando sério, gente, é a puta de uma pegada, né? Uma impressão digital enorme. Então assim, a gente tem o vídeo do Bolsonaro falando, bem do Pablo Marçal, no dia seguinte tem lá dando apoio ao Nunes. Então dá para entender o movimento. Eu acho que o Bolsonaro tem que apoiar o Nunes mesmo. Né? Eu acho que eu acho até que é uma sacanagem ele não entrar de cabeça. Tô falando sério. Na campanha do Nunes. É verdade. Porque assim, ele deu a palavra dele. Entendeu? Certo. E uma hora o Bolsonaro precisa começar a fazer isso. Né? Dar a palavra e ir até o fim no negócio. Né? Não pode ser igual, acabou porra, e depois escrever cartinha pedindo desculpa. Ele tem que ir até o fim. Então ele deu a palavra e o Bolsonaro tem a força, se ele se engajar, de fazer o Nunes ganhar. Basta ir para São Paulo, pegar a mão do Nunes e levantar isso num caminhão de som. E rodar os bairros de São Paulo do lado do Nunes. Aí o Nunes ganha. É óbvio que o Nunes ganha. Entendeu? Se o Bolsonaro fizer isso. Agora, o Nunes não quer. O Nunes realmente não quer. E o Bolsonaro não está muito afim. Mas eu acho que ele tinha que engajar, né, nessa campanha. Só colocar o vice não vai fazer a menor diferença. Porque o Bolsonaro indicou lá o Coronel Melo e o Nunes não subiu um pontinho sequer nas pesquisas. Né? Porque o Coronel Melo não traz voto, gente. Quem traz voto é o Bolsonaro.